Bem, gente, para quem não conhece aqui, né, o nosso projeto Nossa Pulha, é um projeto que a gente criou para mostrar a Puglia para os brasileiros, né, essa região tão bela da Itália. E aproveitando, né, a questão aí do coronavírus, a gente morando na Itália, então estamos chamando profissionais com conhecimento para poder condividir aí informação com a gente, para nos ajudar nesse período, né? E hoje a gente vai chamar a doutora, vai falar com a doutora Cristine Melcarne. Deixa eu chamar ela aqui, que ela já está na área. Doutora Cristine entrar. Oi, Olá! Tá vendo? Ó? Pegou tanto no meu pé de doutora Cristine que quando a Cris entrou, eu, Cristine! mas é normal, errar meu nome é normal, já estou acostumada. É igual o meu, doutora. A gente vai batendo papo que está entrando pessoal. Dona Ó, Conceição, Luísa, Isabela, aí, ó, o pessoal está entrando. Estou falando contigo, Cris. A Eva tá dando um saluto. Tchau, Cris. bom, eu tenho que levantar a cabeça para eu conseguir ler o que está escrito, então eu vou ficar. Porque a visão aqui não ajuda muito, não. Eu fico de olho aqui nas mensagens. Tá, joia. A Tchau, Eva que disse, a tchau. Eva, Cris, tchau, quanto tempo. Nossa, que saudades. Gente, então, a doutora Cristina, nutricionista. Cristine, se apresenta, para quem não te conhece. Tá bom, tá joia. Então, eu sou nutricionista formada pelo Bennett, né? O Instituto Metodista Bennett. Tenho uma pós-graduação em nutrição clínica pela UFRJ. Aí na Itália, quando eu morei 4 anos na Itália, aí que eu conheci vocês, o projeto e a nossa Puglia, né? Eu fiz uma formação em coach nutricional na Itália. E voltando aqui para o Brasil, eu fiz outra formação em coach criacional, que também eu achei fantástica. Ou seja, E agora está fazendo também consulta online, né, doutora, nesse período? é assim, na realidade, o Conselho Federal ele liberou nesse período de quarentena, né, que as nutricionistas façam as consultas remotamente, online, ou seja, é, dessa forma você não precisa ir para o consultório, se expor a uma situação de risco, podendo fazer remotamente, né? Eu achei bem legal isso, é bem interessante, porque Só uma na pergunta, doutora. Qualquer pessoa pode fazer essa consulta? Tipo, eu estando em Fortaleza, posso fazer consulta eu estando na Itália? Não, é bom divulgar para as pessoas saberem como é, né, que funciona. É exatamente isso que eu ia falar, né? É bem legal porque você consegue abranger todo mundo, né? Brasileiros que estão aí na Itália, no Canadá, por exemplo, onde minha irmã mora, eu posso atingir toda a população brasileira, até italiana também, né? Fazendo consulta online. É muito legal, isso é bem interessante, porque quando eu estava aí na Itália, eu percebi que a dificuldade dos brasileiros é terem uma nutricionista que entendesse Isso. a cultura brasileira, a forma como a gente come, e isso era complicado. Da mesma forma, os italianos, em relação, eles tinham um certo preconceito com nutricionista brasileiro, não vai entender a nossa cultura, a forma como a gente... Mas, na realidade, é óbvio que o fato de você ser brasileiro, você viveu aqui a vida inteira e você entende perfeitamente como funciona e qual é a pegada do brasileiro, né? Mas depois de 4 anos já dá para entender mais ou menos como funciona também a italiana. Verdade, nossa dieta aqui, né, que é bem diferente da do Brasil. Com Mas certeza. é. Então, gente, aí, ó, nutricionista, depois deixa aí segue a doutora Cristine, ela dá várias dicas também. E quem quiser se consultar aí, né, entrar no. Olha, No- essa adaptação por causa da pandemia vai ser uma tendência daqui para frente. E é isso que vai ocorrer daqui a algum tempo. A Bebé Aquino que está falando aí, né, dessa tendência do online futuramente, né, para as consultas e tudo mais. Eu concordo com ela. Não só a nutricionista, não só o profissional nutricionista, Psicologia.
todos os setores. Até, por exemplo, meu marido agora trabalhando remotamente também, a gente estava conversando sobre isso. É muito provável que isso comece a ser efetivado, né? Porque é uma forma muito fácil e muito econômica para as empresas, né? De trabalharem com os profissionais dentro de casa, né? Então, é muito provável que as coisas comecem a ampliar nesse aspecto, né? E para mim eu rendia muito. Eu já trabalhava como home office, a gente fazia quando não podia ir para a empresa, fazia home office e eu rendia muito com home office, né? Então vamos lá, vamos direcionar aqui para nutrição. A Vamos gente lá. sabe que não há uma receita, um suplemento ou um remédio capaz de evitar o contágio do coronavírus. Né, para escapar, tem todos aqueles métodos que eles utilizam de lavar as mãos, higienizar, distância de segurança, luva, máscara. Porém, manter a alimentação, né, saudável ajuda a fortalecer o sistema imunológico e deixá-lo preparado no caso de uma infecção, ou vírus, ou coronas, né? Então, qual a importância da gente manter a imunidade alta, ou normal, como eu já fui? Então, olha só. Para você ter uma ideia de como a alimentação influencia e impacta na imunidade da gente, né? Uma célula, para estar funcionando bem, para ela estar dentro da normalidade, para estar na homeostase, né, que a gente chama, né? Ela precisa diariamente de 40 nutrientes essenciais, tá? E isso a gente adquire, você tem esses nutrientes, né? Eles vêm da alimentação. E alimentação variada. Quanto mais variada você fizer teu prato, mais colorida você fizer teu prato, mais possibilidade você tem de contemplar esses nutrientes. Então, é muito importante. E tem tudo a ver com a imunidade, né? Uma boa alimentação, teu organismo vai funcionar melhor, tuas células funcionando melhor, vai responder melhor. Tudo a Porque as ver. pessoas também, doutora, ela precisa entender que você sendo exposto ao vírus, você pega o corona, mas com a sua imunidade estando alta, a sua resposta do organismo ao vírus vai ser melhor. Por isso a questão da boa alimentação, dos bons hábitos, não é isso? Com certeza. Embora esse vírus ainda é uma coisa muito nova, né? Pode ser que tenha alguma questão genética, algum polimorfismo, alguma coisa que faça com que algumas pessoas tenham uma predisposição, porque você vê pessoas, inclusive pessoas atletas, pessoas que a priori estão super bem e contraem, até morrem pelo vírus, né? É uma coisa muito nova, a gente está começando a entender esse vírus, né? Como é que ele está funcionando, como é que ele atinge. Inclusive, em cada população ele atinge de forma diferente. Na Itália, por exemplo, ele atingiu bastante idosos. Aqui no Brasil tem atingido muito jovens. Agora, Na por exemplo, verdade. gestantes, Criança também. crianças, exato. Que aqui a gente não teve caso de bebê, a gente não teve casos de gestante, aí a gente teve até morte de Sim, gestante, de bebê. É sim. verdade, infelizmente, justamente. Eu vou começar com algumas perguntinhas aqui, certo? Então, Vamos lá. a Leila, ela perguntou qual a importância da vitamina D durante essa pandemia. O que aconteceu? Eles viram os estudos atuais, né, feitos lá na China, viram que as pessoas a incidência de morte, de contaminação pelo coronavírus era muito grande em pessoas deficientes de vitamina D. A gente sabe que a vitamina D, nós como nutricionistas, profissionais de saúde, nós sabemos que a vitamina D é quase, uma carência da vitamina D é quase uma pandemia. É o mundo É inteiro. verdade. E isso, a gente sabe também que a vitamina D vai muito além da questão óssea, né? Porque muita gente acha que a vitamina D só tem relação com os ossos, bons ossos, fortalecimento dos ossos, mas não, ela não vai muito além disso, né? Ela é um hormônio, ela já é considerada um hormônio, então ela tem uma relação muito, muito importante com a imunidade. Então, esse estudo mostrou que essas pessoas que contraíram o Covid-19 e que morreram, né, tiveram desfecho de morte,
acontecia, na sua grande maioria, eles tinham uma deficiência, Carência. uma carência de vitamina D. Mas a minha pergunta é, até onde isso pode ser efetivo, se você parte do princípio que a grande maioria da população mundial é carente da vitamina D, entendeu? É. Mas eu acredito sim que a vitamina D, você conseguindo manter seus níveis ótimos de vitamina D sanguínea, você vai sim ter uma resposta melhor em relação no momento que você for contaminado, ou até prevenir a contaminação. Entendi. Olha, Doutora, a vitamina D é muito importante. Eu vou colocar uma questão aqui. Tem muita gente tomando vitamina D assim, de forma indiscriminada. era o que eu ia perguntar agora. Então, tem muita gente, eu sei disso. Tem muita gente, vitamina D é importante, eu sei que eu vou tomar. É muito importante No que você Brasil, a veja. gente pode comprar, né? Sem receita. É verdade. Tá. É importante que você veja os seus níveis séricos de vitamina D, porque a vitamina D em excesso a gente usa para imunossuprimir doenças como diabetes tipo 1, lúpus, doenças que a intenção da vitamina D em excesso é imunossuprimir esse tipo de doença. Então, o excesso também pode ser muito perigoso. O importante é que você veja os seus níveis séricos de vitamina D, que devem estar, tá, em torno de 50 nos teus exames de sangue, né? E aí sim, o médico ou o nutricionista ele vai te indicar uma suplementação. Para você não errar, sol. Pronto, era o que eu ia dizer. Sol, aí tem alguns alimentos que não tem tanto, mas que dizem que tem, né? O ovo, o formaggio, o queijo. Na realidade, o aporte de vitamina C por via alimentar é muito, muito pequeno, é em torno de 10%. Então é só o mesmo que a gente precisa. Importante aí. Aí Na verdade, agora, verão. é. É verdade. Quando eu morava no Brasil, eu tinha muita carência de vitamina D. Aqui, como eu caminho, como eu estou mais exposta ao sol, eu estou em dias. E é interessante, doutora, de informar que não só a vitamina D, qualquer vitamina, né, em excesso, por isso é muito importante o pessoal não sair nessa corrida com multivitamínico para tomar vitaminas, né? Deve ser passado realmente por um profissional. Porque tudo em excesso, né? Se é baixa, faz mal. E se é excesso, também, não é isso? Exatamente. Se você pensar, o grande problema da nossa população atual é o fato de não nos expormos ao sol. E quando nos expomos ao sol é com protetor solar, é todo coberto. Isso é muito problemático para a gente, né? Ou seja, era uma coisa que não deveríamos nem nos preocuparmos. Se expor ao sol deveria ser uma coisa normal, mas enfim. Aí no Brasil, eu era de casa, com ar-condicionado, saía no carro, porque quem é que pode andar, caminhar, né? Sair livre. Pelo menos no meu bairro eu não podia, né? Em Fortaleza não pode. Então eu já entrava numa sala com ar-condicionado, sempre com protetor. Então vinha a carência aí, né? Porque é complicado. Tem uma outra pergunta aqui da Cristina. Tomar água com limão de manhã funciona mesmo? Se sim, quais os benefícios? Né? A questão da água com limão, que tem muita gente, principalmente nessa época de corona, doutora, estão falando muito, né? Da água com limão, água morna, de manhã cedo, a vitamina C. Tá. Diga aí. Se você tolera bem a água com limão, se é uma coisa que para você é agradável, eu acho bem interessante, porque é como se fosse um shot de vitamina C logo de manhã, né? Existe uma linha de nutricionistas que indica água com limão por outras questões, né? Eu particularmente, eu não vejo, eu não estudei bem a fundo sobre isso, e eu particularmente acho que não está muito bem embasado isso cientificamente, né? Eu acho que é uma coisa mais observacional, mas é interessante porque o limão ele funciona com a vitamina C, né? Vai funcionar como shot de vitamina C de manhã. Agora, se ele vai fazer uma detox, se ele vai estimular, bom, com certeza ele vai estimular a água morna com limão, vai estimular você
fazer estímulo peristáltico, né? Fazer com que você vá ao banheiro. O banheiro, era o que eu ia dizer. Para mim, funciona muito. Diminuir gases por conta disso. Com certeza ele tem esse apelo. Mas, fora isso, não consigo ver muita outra vantagem, não. Enfim. Já a Mel, ela fala que a água com limão faz um efeito contrário, né? Ela fica com a barriga inchada. Na realidade, ela tem que ser vista por um profissional, um nutricionista, para avaliar todo o quadro, todo o contexto em que ela está. Por exemplo, se ela tem. Eu acho que poderia ser uma desbiose. Tem uma série de fatores ali que podem estar influenciando isso, fazendo com que ela tenha esses gases, né? Eu apostaria na desbiose, mas é uma coisa que ela tem que ser vista dentro de um contexto, tanto alimentar quanto comportamental. Então, não é o que a gente espera da água com limão, tá? É uma coisa totalmente fora do contexto, do que é esperado. O ideal é que ela vá um nutricionista e seja avaliada por ele. Entendi. Agora, tem assim, como estamos com restrições de sair, de fazer academia, isso altera a nossa alimentação. Que tipo de alimentos podemos comer que nos alimente e não engorde tanto? Olha, esse momento agora, eu até estava também conversando com uma amiga minha nutricionista sobre isso, né? Não é um momento de emagrecer, não é nenhum momento de fazer dieta restrita, não é. É um momento de você preservar a tua saúde e eu acho que é nesse momento que a nutrição trabalha bacana, sabe? Melhorar a imunidade, reforçar a sua saúde. Agora, existem alguns... Quando você foca na melhora da tua saúde, melhora da tua alimentação e não na dieta, naturalmente, a grande maioria da população vai emagrecer. Porque ele vai deixar de comer alguns alimentos que nós sabemos que não é bacana, que são engordativos, por exemplo, biscoito, doce, refrigerante. Mas é isso que está acontecendo, porque você com criança em casa, a Eva está dizendo que é o momento comfort food. Só que aí, veja só, eu estou colocando meus dotes de culinárias todos, então fazendo focaccia, fazendo pão, e eu vejo o pessoal também nas lives, nas receitas, né, nos stories, só fazendo coisa, é como se fosse festa, o que é errado, né, porque a gente termina esquecendo que existem outras doenças que a gente, por estar parado, por não estar comendo bem, a gente pode ser atingido, né? Que até eu brinco, a gente vai sair outras pessoas. A gente vai estar com colesterol alto, com triglicerídeos, a gente vai sobreviver ao corona, mas todo mundo no final correr para a doutora Cristine. É verdade. A obesidade, inclusive, saiu um estudo recente agora, novíssimo. Eu até publiquei isso no meu canal. Associando a obesidade, porque a obesidade é um fator de risco. Muita gente acha que não, mas ele é um estado constante, crônico de inflamação. Quando uma pessoa obesa é uma pessoa inteiramente inflamada. E a inflamação, ela favorece o contágio, né? Favorece a disseminação do vírus, né? Então é muito importante que você se atente a isso. Se você está obeso, se você está, não é que você vai agora fazer uma dieta para emagrecer, mas pelo menos corrigir erros assim que são muito ruins para a tua saúde, né? E naturalmente a coisa vai fluindo, você vai aos poucos mudando hábitos alimentares, fazendo trocas legais, né? Trocas onde você, por exemplo, o que você está falando, eu cozinho. É legal isso, você cozinhar. Porque aí você vai de verdade, entendeu? Deixando de lado o industrializado, deixar de lado o biscoito. Você vai fazer a comida e não abrir pacotinhos. Isso eu acho que é a base da nutrição, é comer comida de verdade. Tá? Eu acho que você seguindo essa linha, você não tem da onde errar. Você comer comida de verdade, cozinhar. Óbvio que dentro desse contexto você tem que fazer as suas escolhas. O que você vai fazer? É uma massa? É um doce? Né? E aí é interessante. Tá ouvindo, Eva? Dependendo do propósito. A Eva hoje fez um pão. Ela mostrou lá o pão pra gente.
A Cristina ela pergunta assim: quando e como fazer uma dieta detox? A dieta detox, olha só, o detox, eu acho que o detox é até, desculpa, uma coisa bem interessante, quando não é feito ao extremo. O detox, normalmente o teu corpo, o teu fígado funciona com um aparelho detoxificante. Ele não precisa de mais nada além disso, o teu fígado, né? Teu corpo só precisa do teu fígado. Agora, quando você faz uma dieta detox, uma alimentação mais detox, significa que você vai eliminar algumas coisas que são potencialmente irritantes, nocivas. Ah, Aí, o que entendi. você vai tirar, né? A princípio, o que você vai tirar? Você vai tirar industrializados, você vai tirar óleos refinados, você vai tirar o glúten. E isso é interessante, isso é muito interessante. Então, nesse ponto, nesse aspecto, eu acho que a dieta detox, né? De forma não extrema, bem interessante. Lembrando que nesse momento específico, a gente não deve fazer nada Não é. nada radical, nada. O foco deve ser saúde, não estar magra, tá? A gente vai ter todo o É tempo do mundo verdade. para estar magra. É. Essa é uma boa dica. A gente tem que comer bem. É até uma dica, doutora, que tipo de alimento não pode faltar na nossa alimentação nesse momento? Bom, de forma geral, frutas, Ah, né? Ao menos 3 porções de fruta ao dia, e 3 porções significa 3 xícaras ou 3 mãos fechadas, tá? Frutas, verduras, e aí é bem interessante você colocar na tua alimentação folhas cruas, alimentos crus, por conta das vitaminas hidrossolúveis, porque elas, quando você cozinha, você perde essas vitaminas, né? As verduras, frutas, vegetais, verduras, carnes, todos os tipos de carne, peixe, alimentos ricos em ômega 3, as sementes também, que são muito interessantes. Enfim, o basicamente nosso arroz com feijão. o nosso arroz com feijão é uma boa opção. Como base alimentar é uma boa, mas ele sozinho não faz não faz verão. Você precisa ali incluir uma porção de verduras, uma porção de verduras de vegetais cozidos, né? E uma porção de proteína animal. Quem é Entendi. vegetariano, fica só no arroz e feijão. E o ovo também é bem interessante. O ovo aí no Brasil muita gente come ovo, que aqui não Não, come muito, eles né? têm a favor do colesterol. Não, A Eva tá botando uma mela ao giorno, tolhe o médico de torno. Uma maçã por dia, né? Tira o médico. a ragione, Eva. É verdade, é verdade. A maçã, inclusive, eu li alguns documentos agora sobre nutrição, na linha de nutrição funcional, né? E a quercetina encontrada na maçã, ele tem uma ação muito importante na, na prevenção da doença, do coronavírus, né? Do Covid. É bem interessante colocar a quercetina, Ah, não só. maçã. Existem outras substâncias também que são interessantes de você colocar na tua alimentação, no seu dia a dia. Por exemplo, a cúrcuma, que é muito fácil de encontrar aí na Itália, aqui no Brasil também, que é o açafrão da terra, né, que o pessoal conhece Isso. como açafrão da terra. Colocar a cúrcuma na sua alimentação diariamente, isso é bem interessante. Você consumir em torno de, se você consegue consumir, por exemplo, eu gosto muito de um shotzinho com água e cúrcuma, uma colher de chá de cúrcuma todos os dias de manhã, assim, é um hábito que eu comecei a fazer aí na Itália para inflamação, para prevenir inflamação. E a cúrcuma tem apresentado também, tem evidências mostrando que uma melhora, não sei exatamente se é uma melhora no quadro, no momento que você tem a inflamação, ou se você, na prevenção do coronavírus. Isso aí não me lembro exatamente, mas é bem interessante a cúrcuma, como usando para prevenção ou para melhora do quadro.
Doutora, própolis, gergelim, não, gengibre. Também. Tanto própolis é um outro uma outro artifício que eu uso bastante e eu aconselho também, e assim, inclusive aí na Itália também é muito fácil de encontrar, ele 20 gotas ao dia. Nesse período agora de coronavírus, eu colhia 20 gotas de manhã e 20 gotas à noite. É bem interessante também. Ele tem uma ação também antibacteriana, antiviral, bem interessante. O própolis ele é muito forte. E a questão aqui tem falado muito da questão dos probióticos, iogurte, né? O que é que a doutora pode falar sobre Foi ótimo sobre isso? Assunto. É bem legal isso. Na realidade, tua imunidade ela começa pelo intestino. Tá? Quando a imunidade começa pelo intestino. Então, prebióticos, eles que são o que é um probiótico? Probióticos são as bactérias, vírus vírus, né? A microbiota são as bactérias e vírus que vivem dentro do teu intestino, tá? E e essas bactérias, vírus e, enfim, fungos, elas mantêm a tua imunidade em equilíbrio. O probiótico, ele é as bactérias vivas que você ingere por via alimentar, por exemplo, com kombucha, kefir, enfim. Aquele próprio Yakult aí, que as crianças tomam, também é bom, né? Qual? É um iogurtezinho que as pessoas tomam, que tem probiótico, ou então o Florati, até que a gente compra também na farmácia. De probiótico. Esses iogurtezinhos, você só tem que estar atenta nos aqueles que vêm com açúcar, corantes, esses aí você elimina. Agora, tem industrializados, por exemplo, tanto aí na Itália quanto aqui no Brasil, kefir industrializado, kombucha, e assim, que são isentos de corante e de açúcares, esses são muito interessantes. Mas você também pode produzir isso em casa, fazer a produção do kefir em casa. E é uma coisa assim, dá um pequeno trabalho, mas é uma coisa muito econômica. É uma prática que eu venho fazendo já há muito. Aí na Itália eu fazia, até disponibilizei para algumas pessoas o kefir, e aqui no Brasil também, antes de ir para a Itália, eu já consumi o kefir. E ele mantém a tua flora intestinal, a tua microbiota dentro de numa normalidade. E isso beneficia você no sentido de você ter uma imunidade muito melhor. Entendeu? O kefir é tipo algo de leite, né? Tipo um nata, um negócio que vem num pote assim. Sim, ele parece muito com iogurte. Muito. Um iogurte, né? Mas ele é mais durinho. Um pouco mais ácido. Um pouco bastante ácido, tá? E ele feito em casa, então, é bem mais ácido. O industrializado, ele talvez seja mais diluído, então eu não sinto ele tão ácido. Mas o kefir também pode ser o kefir de água. Tá? Eu já tomei. E o interessante do kefir, para quem tem problema com lactose, para quem tem problemas com leite, o kefir ele se alimenta exatamente da lactose do leite. Então, quando você toma os grãos de kefir, que eu estou me referindo, né? Quando você toma aquele kefir, a lactose já praticamente foi embora. Então, as pessoas que têm intolerância à lactose, elas toleram bem o kefir. E o de água, né? Ele é alimentado com açúcar que também é consumido pelos grãos, pelas bactérias lá, pelos micro-organismos lá do kefir. Então, praticamente você não tem quase nada de açúcar ali. Esse kefir eu tomei aqui, o de água, né? No Italy com a Eva que me apresentou. Dona Conceição está dizendo, minha filha de Vânia faz em casa, é muito bom o kefir. Eu faço também, é bem legal, bem mais em conta, né, Dona Conceição? Com certeza. E a questão, outra pergunta que me fizeram, a questão da hidratação, né?
A gente sabe que a hidratação é muito importante, mas quantos litros de água? Qual é o cálculo? Como é? 3 litros, 2 litros de água? Como é a questão da hidratação? Posso beber São tudo de uma vez? Eu tenho que beber. E tem aquela questão também dos 15 minutos beber água. Isso é mito, não é mito? O grande problema é que a gente esquece de beber água e muita gente confunde a sede com a fome, né? Sente sede, na realidade está sentindo sede, né? Mas vai e come alguma coisa. E isso não é legal. Quando você se hidrata, né? Você, além de você, é uma estratégia para você não ganhar peso, porque você está lá suprindo o teu organismo com a água, ou seja, de repente você estaria comendo, beliscando alguma coisa, você também mantém o teu organismo saudável, porque boa parte do teu corpo, mais de 60% do teu corpo é água. Então, todas as nossas células, elas precisam da água para funcionar de forma eficiente. Se você imagina um corpo desidratado, é um corpo sem água, com pouca água, é um corpo que faz mal às suas sinapses, faz mal às suas comunicações intercelulares, entendeu? Então, isso é muito importante, você ter uma nutrição, uma hidratação adequada. A Marluce está perguntando assim, sobre o que fala. Que você falou, desculpa, a quantidade que você falou. Olha, a quantidade, ela vai em torno de 30 ml por quilograma de peso. Ou seja, uma pessoa de 60 e 65 quilos, ela bebe em torno de 2 litros de água por dia. E isso deve ser tomado ao longo do dia, aos poucos. Então, não precisa necessariamente marcar no relógio 15 minutos, né? Mas, assim, é importante, de repente, você ter, como eu faço, né? E eu vi você fazendo também, uma garrafinha de água, e você o tempo todo, sempre do seu lado, e o tempo todo você vai lá e bebe a água. Eu faço assim, eu separo uma para mim, né? E aí eu tento beber ela durante o dia, eu sempre bebo mais, porque eu prefiro beber no copo, porque aqui eu prefiro beber na garrafa do que no copo. É engraçado, no copo, aqui em casa na garrafa, minha garrafa. A Marluce perguntou assim, sobre o que falam de iogurtes não serem saudáveis por serem feitos de leite estragado. É mito? Ixi, eu nunca ouvi falar nisso. Eu também não. Eu também não. Olha só, o iogurte é sim um alimento bastante interessante. Agora, é um fermentado, ele é um probiótico. Agora, os iogurtes industrializados, eles têm muita substância que favorece o paladar da pessoa. E essas substâncias, essas sim são ruins e nocivas para a tua saúde. Açúcar, corante para ficar rosinha, com cor do morango. Então, a base do iogurte ela tem que ser leite e o lactobacilo. E mais nada. Então, o melhor é aquele natural, né, doutora? Porque... Natural, exatamente. E aí você prepara da forma como você quiser. Você pode botar as frutas. Mel. O mel também é bem interessante, agora com moderação. Sim, claro. É uma frutose. Então, eu gosto bastante do mel, dentro de um contexto, por exemplo, se o teu intuito é emagrecer, eu acho que o mel deve ser usado com muita parcimônia. Então, é verdade. Você não quer engordar, entendeu? Nesse período agora então o mel tem que ser usado com muita parcimônia. Não vamos falar de engordar nesse período, não? Ai, Deus. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu escuto e fico danada de raiva, pois adoro, a Marli está dizendo. E a coalhada? Estão perguntando aqui, eu estou interagindo aqui. São todos alimentos muito bem-vindos, tá? Se você não tem intolerância à lactose, se você lida bem com leite, tranquilo, não tem problema algum. Você pode introduzir na tua alimentação, mas sempre variando. Eu acho que é sempre muito importante variar. Essa coisa de você comer sempre a mesma coisa, fazer uma monoalimentação, sempre, todos os dias a mesma coisa, todos os dias a coalhada, todos os dias o ovo. Isso não é muito interessante. O interessante é que você varie o máximo que você puder. Até porque existe a questão nutricional de quanto mais você variar a tua alimentação, melhor vai ter mais disponibilidade de nutrientes você vai ter. E porque quando você come uma coisa sempre, repetidamente, todos os dias, você fica predisposto a ter uma intolerância àquele alimento no futuro. Se você tem uma intolerância
pode verificar. É algo que você fazia consumo todos os dias. Pode ver. Não sabia disso. Interessante. Varia Doutora, sempre. nessa época, a corrida para vitamina C, né? Todo mundo fala mais na vitamina C, vitamina C, vitamina C. Só que a gente sabe que também tem outras vitaminas que são importantes, né? E não precisa correr também para comprar vitamina C na farmácia e tal. Se você já tem o hábito, beleza. Mas se não, sempre alimentos, né, doutora? Porque é outra pergunta aqui quanto à vitamina C. A vitamina C, como é uma vitamina que ela se perde com muita facilidade, até na presença do oxigênio e no cozimento, eu acho interessante, sim, nesse momento da pandemia, você fazer uso dela de 1 grama ao dia, 2 ao máximo, que é o tal do Cebion, né? Cebion, sei lá, Redoxon, Cebion. Isso, Cebion. Então, eu acho que eu não vejo problema, tem uns até associados ao zinco, eu não vejo problema nenhum. Mas, assim, lembrando que tudo em excesso ou faz mal ou é jogado fora, ou butado, ou é jogado fora. As vitaminas hidrossolúveis, por exemplo, em excesso você elimina pela urina. Então, é fazer pipi de vitamina C. Ó, a Edvânia está perguntando uma coisa, Edvânia, que a gente até já falou. O uso da vitamina C sem prescrição, né? Porque a doutora já falou que você tem que analisar como é que está a sua vitamina, não é isso, doutora? Porque se tiver em excesso também faz mal. Exatamente. O ideal é que todas essas vitaminas e minerais sejam avaliados, e aí sim, a pessoa tem uma deficiência, vamos suplementar. Não suplementar por conta própria, usar um multivitamínico, essas coisas não são interessantes, tá? Sempre fazer avaliação sérica dessa vitamina para ver como você está, seus níveis séricos. E é um profissional de saúde que faz isso. A vitamina C, eu falei 1 grama ao dia, porque é uma vitamina que ela é eliminada pelo organismo. Mas outras vitaminas, por exemplo, Vitamina D, como eu as falei. vitaminas hipossolúveis, elas não são eliminadas. E em excesso elas podem se tornar tóxicas. E outra coisa também que é muito interessante, algumas vitaminas que a gente acha que é extremamente inofensivas, elas têm muitos estudos mostrando que algumas vitaminas quando tomadas de forma isolada, somente aquela vitamina, um suplemento daquela vitamina, sem estar junto com o alimento, ou seja, não está numa sinergia com aquela vitamina com outras substâncias que está dentro do alimento, ela pode favorecer o desenvolvimento de câncer, por exemplo. Então, é muito cuidado com a suplementação. O ideal é que a gente que a gente coma comida de verdade. Comida vinda da natureza. Aí fica muito difícil você aí ter déficit nutricional. Mas tem que ficar muito atenta para isso e, óbvio, fazer uma avaliação com um profissional da saúde para ver se você realmente precisa ou não. Precisando, óbvio que você vai fazer a suplementação, mas de uma forma muito controlada, entendeu? Sempre com muito cuidado. E a vitamina D, doutora, que a Marluz está fazendo uma pergunta aqui, falando o seguinte: eu tenho muita falta de vitamina D e pego pouco sol. Com isso, tomo medicação para o problema. Quais as frutas mais ricas em vitamina D? Olha, foi o que eu falei para você. A vitamina D, por via alimentar, ela gira em torno de 10%. O grande lance da vitamina D é você tomar sol. É o sol. E isso, assim, se você não consegue se expor ao sol, tem que suplementar. Porque você não vai conseguir atingir novos níveis ótimos de vitamina C, de vitamina D com alimentação, não. Só com alimentação, né? Mas as fontes de vitamina D geralmente são a fonte animais, de animal. O ovo, queijo. O cogumelo tem algum tipo de alguma vitamina D, mas assim, não me recordo de fonte de vitamina D vegetal, não. Não. Não, vegetal não, né? 20 minutos de sol.
Ah, gente, isso é interessante. 20 minutos de sol, não é isso? Protege o rosto e deixa os braços, pernas do lado de fora, porque muita gente tem um receio de envelhecer com o sol no rosto, né? Formação de ruga, essa coisa toda. Tudo bem, protege o rosto, mas do pescoço para baixo, braços, pernas, expõe ao sol. 20 minutinhos no horário de pico, depois das 10 horas, entre 10 e 2 horas da tarde. Aquele horário que todo mundo fala que é perigoso, é esse o horário ideal para você tomar o sol. Eu tinha visto que atum tem vitamina D, salmão tem vitamina D, mas eu nunca vi fruta realmente. É sempre óleo de animal. Óleo de bacalhau, óleo de fígado. Ai. É uma fonte riquíssima de vitamina D, o óleo de fígado de bacalhau. Agora é uma coisa. Hoje em dia. É muito ruim, eu já tomei. Eu dava para os meus filhos. É verdade. Ai, não. É muito ruim, gente. É muito ruim. Tem uma outra pergunta que fizeram. Como evitar desperdício nessa época, né? Como evitar desperdícios de comida? Com a doutora. Bom, uma das formas de você evitar o desperdício. Em que sentido você está me perguntando isso? Em relação. Ela botou assim, para quem mora sozinho, porque eles estão tendo que ir para supermercado, né? Comprar uma quantidade maior para não ter que ir todo dia, toda semana, né? Então, aí essa pessoa mora sozinha. Aí diz assim, para quem mora sozinho, ou são no máximo 2 pessoas em casa, como evitar o desperdício de comida? Entendi. Olha, a forma mais fácil de evitar isso é você congelar. Aquilo que você excede, você sabe que não vai consumir, você congela. E fica tranquila, porque você não tem perdas ali no congelamento, não. Alguns alimentos, inclusive, ela melhora a sua condição nutricional quando congelados. E, óbvio, alguns outros perdem, mas assim, no frigir dos ovos, o ideal é que você congele. Assim, as perdas que foi são até a pergunta, congelar é uma saída depois, né? Congelar a saída e se não perdia os nutrientes. Então, gente, conserva. E tanto que tem gente, congelar comida pronta diminui os nutrientes? A Eva perguntando aqui. Não diminui, não. É uma dúvida de todo mundo, é uma dúvida minha também, né? Se a gente congelar, se perde os nutrientes. Não, inclusive é uma estratégia muito interessante tanto para economizar, para você não desperdiçar, quanto para as pessoas que trabalham o dia inteiro e tem pouco tempo para. Porque eu cozinhava e fazia da semana. Né? Você cozinhar e deixar da semana. Você pode utilizar, é sempre interessante você entender um pouco de técnica de congelamento. Isso aí tem um monte de sites disponibilizando aí como congelar, branqueamento, técnica de congelamento, mas você pode congelar tranquilamente que você não vai ter ali muita perda, não. Isso é besteira. Só não pode deixar tanto tempo congelado. Por isso que é interessante, de repente, tem os cursos disponibilizados aí na internet de congelamento. Eu acho que é interessante. As pessoas que realmente querem. Mas, assim, a priori, 3 meses, você não consome aquele alimento mais de 3 meses. 3 meses é um bom tempo para que suporta o congelamento. Dependendo, óbvio, da forma como você vai congelar, o grau, a temperatura que você vai utilizar, que utiliza o teu congelador. Mas não tem perdas, não tem problema, não. Sim, tem perdas, eu vi aqui. A batata, por exemplo, tem perda de textura, é verdade. Alguns alimentos, sim. Mas a grande maioria não. E outra coisa também, por exemplo, frutas, que é uma coisa que estraga com muita facilidade. Algumas verduras você pode congelar já limpos, né, higienizados e cortados em saquinhos e usar depois como mousses, como cake. É uma boa também, uma boa possibilidade. Até banana, por exemplo, você pode usar congelado, transformando ela em sorvete. Fica super gostoso. E a banana madura, doutora, ela é muito melhor do que a banana. Pelo menos foi isso que eu já me explicaram, né? Quanto mais madura a banana, melhor. É isso? Para fazer o congelamento e fazer o sorvete? Sim. Mas a banana verde também, ela tem uma carga prebiótica, ou seja, é a comidinha dos bichinhos que ficam na tua barriguinha. Ela tem uma carga muito forte, porque ela tem um amido resistente, a banana verde. E aqui no Brasil, é uma pena que aí na Itália não tem.
A gente usa a biomassa de banana verde, que é um prebiótico, ele serve para emulsificar também alguns alimentos, ele não tem sabor de nada. Não tem, você pode colocar em qualquer prato, qualquer preparação, que fica Uma base super bacana. neutra. Ele funciona como emulsificador, como se fosse um creme de leite, alguma coisa assim nesse sentido, para dar uma cremosidade, né, no prato. Ao mesmo tempo, ele é um prebiótico também muito interessante, muito legal. E para a saciedade também. Ó, tem uma pergunta da Sandra. Qual a melhor alimentação para a pessoa hipertensa? Ela botou para hipertensa. A melhor alimentação para a pessoa hipertensa deve ser prescrita pelo nutricionista. Ela tem que ir ao nutricionista e ver o que o nutricionista vai prescrever a dieta para ela de forma individual, específica para ela. Mas, a priori, o hipertenso, na sua grande maioria, você tem que retirar o sal. Retirar o sal, e aí você tem estratégias para colocar sabores na comida, que são as ervas, e que são bem interessantes, inclusive agora, nesse momento de coronavírus, porque você, nas ervas, essas ervas secas, como orégano, como sálvia, como... Me vai lembrando as ervas. Todos esses temperos... Rosmarino. Exato. Todos eles têm compostos de polifenóicos que são muito interessantes nesse momento. Aliás, é muito interessante na alimentação no todo. Mas nesse momento, então, é bem interessante. Quanto mais temperos você usar, cúrcuma, o gengibre, o orégano, cravo, a canela, todos esses temperos, especiarias, elas vão favorecer, vão impactar de forma muito positiva na sua saúde. É bem legal. Tominho, alecrim, estão falando. Ó, se cair a live, porque falta 4 minutinhos, eu volto, eu chamo de novo, tá bom? Ó, uso muito açafrão, sou hipertensa. Algum problema? Para quem é hipertenso. Isso. Ok. Todas essas especiarias, inclusive o açafrão, é muito interessante para qualquer situação de inflamação, de crônica, né? Porque a cúrcuma, ela funciona como um anti-inflamatório muito potente. E é interessante, sim, colocar, inclusive, no caso específico da hipertensão, que deve ser substituir o sal, ele funciona também como um tempero que dá um sabor ao alimento, já que ali, naquele momento, ele vai ter que ser retirado o sal. Entendeu? É bem interessante. Eu já usava muito orégano. O orégano, quando eu não quero botar sal, eu boto orégano. E o açafrão eu nunca tinha utilizado. É uma boa... O sal de ervas, que aconselho aos hipertensos a usarem, o sal de ervas, ele é praticamente umas ervas secas, né? Misturada com um pouquinho de sal, e para substituir exatamente o sal. E o limão também é uma outra forma de você substituir o sal. É verdade. Doutora, só uma coisa, como imunizar? Como higienizar os alimentos? As pessoas têm muita dúvida, como é que fazer isso? Ok. Então, quando você recebe o teu alimento, se você como acontece aqui no Brasil, a gente tem recebido, né, tem feito o pedido online e recebe o alimento. Quando você recebe o alimento, no momento que você recebeu o alimento, as sacolas você descarta, ou se você for reutilizá-las, você tem que limpar também, higienizar. Alimentos que vêm em pacotes, né, por exemplo, a vagem que vem no pacotinho, né? Esses alimentos você passa um pano com água e sabão, ou até com álcool, eu tenho usado o álcool mesmo, álcool 70, né? Em volta da embalagem. Alimentos que vêm em lata ou em vidro, você bota debaixo da torneira e lava com água e sabão. Água e sabão funciona perfeitamente. Água sanitária, doutora, pode utilizar também? Gotinha de água sanitária, gotinha de vinagre.
Vinagre não, tá? Frutas, verduras que ficaram expostas ali a essas gotículas de pessoas que tossem, que falam, aquelas você higieniza como você deve higienizar normalmente, com 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, né? Isso. Ou então você compra clorito, O você clorito que usa. e usa na medida que o fornecedor te Indica. orienta. Mas a base é assim, para 1 litro de água, uma colher de sopa, deixa por 15 minutos, depois você bota num recipiente fechado na geladeira, tá tranquilo. Então é isso, gente. Quem estava perguntando sobre a higienização, ficou a dica. Doutora, alguma mais? É um trabalhão, porque você recebe as compras, né? No caso, né? No meu caso, que eu tenho a minha mãe idosa aqui em casa, recebo as compras, higienizo toda a parte de fora da sacola, depois boto ali em cima da mesa, higienizo, depois higienizo a mesa. Você tem que ter muito cuidado com todos esses detalhes, se atentar a todos os detalhes. Não, é verdade. Tá sendo bem estressante hoje em dia. Mas é interessante, eu penso que é até uma higiene que depois deve ficar. Porque se a gente for pensar, é para a gente fazer isso, não obviamente com esse estresse todo da sacola e tal, mas os alimentos, né? Porque tinha gente que pegava e botava direto na geladeira. Não, é interessante fazer essa higienização, porque não tem o corenos, mas querendo ou não, tem outros germes, outras bactérias que a gente porta para nossa geladeira, né? Isso se a gente não higienizar antes. É importante que você higienize e coloque em um pote fechado dentro da geladeira. Mas, por exemplo, ovos não é algo interessante de você fazer higienização antes. Agora, nesse momento de coronavírus, sim, tá? Mas quando terminar essa fase dessa quarentena, os ovos eles têm que ser higienizados antes de serem consumidos, porque quando você higieniza e guarda na geladeira, você rompe uma camada protetora do ovo e você possibilita que ele seja contaminado por bactérias, enfim. Entendeu? Não é tão interessante você higienizar antes do consumo. Logo antes do consumo, sim. Antes de você consumir, mas para ficar na geladeira, não. Não, é interessante. Ok. Alguma consideração, doutora? Alguma coisa que a gente não falou, que, assim, que lembra aí, que a gente possa falar? Assim, vocês falaram bastante. Que eu me lembre, não. Não, acho que é isso. Basicamente isso com a questão da alimentação, é você comer de forma variada, você inclui vegetais e vegetais crus, alguns temperos, eu falei sobre os temperos, o poder da curcumina, Probióticos, própolis, as vitaminas, a gente falou. É isso, então. Gente, o zinco, chegamos a falar do zinco, não, que também é outra. O zinco a gente não outra chegou a vitamina. falar. Que eu vejo muito falar também do selênio. A gente falou do selênio. Exatamente. São vitaminas e minerais para um bom sistema imunológico. O selênio aí no Brasil é muito fácil da gente adquirir. É para qualquer brasileiro. 2 castanhas do Pará é a quantidade assim que você precisa de selênio diariamente. 2 castanhas do Pará diariamente. O selênio geralmente você tem com a semente de girassol também aí na Itália, com ovo, enfim. Que na Itália você encontra também a castanha do Pará, mas não com muita facilidade. Mas aqui no Brasil é muito fácil. Aqui o girassol a gente encontra com mais facilidade. A semente de girassol. O zinco muito fácil. O zinco, que você encontra basicamente nos alimentos de carne, né, proteicos, e a ostra aí também é bem interessante, é uma fonte riquíssima, fortíssima de zinco, que é fácil também aí na Itália, mas carnes vermelhas, e, enfim, você tem uma boa quantidade de zinco. Carne de boi, semente de abóbora também tem zinco, amêndoas, amendoim, enfim. E basicamente é isso. O ideal é que você varie sua alimentação e use as cores no seu prato, né? Faça um colorido na sua alimentação. É Tá bom. isso.
Então, doutora, obrigada pela participação, obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para nos dar informação, para nos ajudar, né? Tem gente dizendo, deixa eu comer 1 quilo de castanha. Tem que ir com moderação, porque senão termina que engorda, né, doutora, também. Exato. Então, gostaria de agradecer, né, por essa participação, por informar a gente nesse período, né? Todo mundo aí dizendo obrigada. E é isso. Obrigada para você, por ter me convidado também, poder passar um pouquinho de informação, desse tipo de informação para as pessoas. Isso é bem legal, é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Obrigada pelo Nossa Pulha, pelas meninas da Nossa Pulha, são lindas e, enfim, estão fazendo um trabalho lindíssimo. E obrigado pelo pessoal que está assistindo, pegou aquela partezinha do soninho da tarde. É verdade. Obrigada a todos vocês que estão aí participando. E quem quiser depois consulta com a doutora, entre em contato, que depois todo mundo vai precisar. Então, entra em contato aí com a doutora Cristine Melcarne aí. Vai ter muito trabalho aí para a gente. Não é? E aproveite agora que a gente está disponibilizando as consultas online, quem está na Itália, enfim, em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, você pode ter a tua consulta nutricional, como melhorar um plano alimentar de forma individualizada, como melhorar a tua imunidade, a sua alimentação, com foco na saúde mesmo, para passar por esse período sem sofrer nenhuma consequência, né, dessa pandemia. E é só entrar em contato pelo meu WhatsApp, ou deixar a mensagem no Instagram e eu entro em contato. O WhatsApp depois você disponibiliza para mim, ou eu disponibilizo o número do WhatsApp. Eu vou deixar a gente vai deixar o Instagram da doutora, né? Porque aí vocês já podem seguir a doutora, de repente já entrar em contato para saber como é que é a consulta online e tal. E aí a gente vai ter que precisar dessa ajuda depois. Tá joia. Depois não, agora. Sempre um momento. Tem que ir agora. Um bom momento. É verdade, a gente tem que ir agora. Tchau, doutora. Obrigada. Tchau, pessoal. Beijo. Todos aí, saúde. Tchau. Tchau.